No próximo capítulo da novela Quando Me Apaixono, Jerônimo consegue se safar e vai fugir dos capangas do Augusto. Ele vai aparecer na fazenda todo machucado, depois que Augusto tentou matar ele a sangue frio, para impedir que Renata e Jerônimo se casassem. Augusto vai se dar muito mal, mas o bandido vai dar o troco e vai acabar então sequestrando a Renata. A mocinha sofrerá muito nas mãos do bandido, mas Jerônimo não vai deixar barato e vai dar o castigo merecido ao marginal. Augusto vai se arrepender de ter mexido com a Renata. E você vai ver, Renata vai passar mal e vai acabar desmaiando. Nisso, Regina vai levar então a mocinha no médico e descobre que Renata tem a mesma doença que a filha dela, Regina, tinha. Regina vai abrir os olhos e descobre que Renata pode ser a filha dela e não a Roberta. Essa vai ser a melhor cena que vai passar na novela e vai levar o público à loucura. Clica no botão de gostei e me conta de qual cidade você assiste a novela. Tudo começa quando Renata sofre sem notícias do Jerônimo. Ela pensa que por um momento chegou até a pensar que mais uma vez ela foi enganada pelo seu marido, pois justamente agora no dia do casamento deles, ele foi visto com a Marina e que isso é inadmissível. A mocinha chora e diz que isso é porque ela é boba, pois ela caiu na conversa do Jerônimo mais uma vez. Se ele deixou bem claro que ele quer ter ela e a Marina ao mesmo tempo. Enquanto isso, está Roberta comemorando com Augusto a ruína da Renata. A bandida fala que ela está feliz, pois Renata se oferece a Augusto ao mesmo tempo, mesmo ela estando com o Jerônimo, e que a irmã assanhada merece sofrer e muito. Mas Augusto fala que Renata não é do tipo da Roberta e sim bem diferente, pois Renata é verdadeira, já Roberta é uma cobra cascavel. Depois eles vão se beijar então e Roberta fala que Renata e Jerônimo não vão ter uma lua de mel e que sim, será ela e Augusta quem vão comemorar. Os bandidos ficarão ali aos beijos, enquanto Renata sofre pelo desaparecimento do marido e chora pensando que ele deixou ela para ficar com a Marina, só pode ser. Enquanto isso, Regina fala com Gonçalo e diz o quanto ela sofre em ver Renata assim desse jeito, sendo abandonada, pois a mocinha não merecia passar por isso. O homem fala que fica feliz, pois ao menos Renata tem a Regina, que trata ela como se fosse sua filha. Regina se emociona e fala o quanto Renata é boa de coração e bondosa e fala que ela queria muito ser a mãe da Renata, já que as duas são tão parecidas e Roberta não se parece nada com ela. Gonçalo fala que Regina é uma pessoa maravilhosa, pois encontrou a filha dela roubada, mas também ganhou outra filha que é a Renata. Já Aníbal fala com Augusto e o bandido diz ao rapaz que nem adianta procurarem por Jerônimo, pois a essa altura o fazendeiro está com a amante dele, Marina, e fala que Jerônimo não presta, pois anda com duas mulheres e nem respeita a Renata, que é apaixonada por ele. Mas Aníbal fala que isso não pode ser verdade, pois Jerônimo parece ser apaixonado e verdadeiro com Renata. Porém, o bandido fala que Renata está sofrendo com o Jerônimo desde a primeira vez que ela foi se meter com o fazendeiro, pois Jerônimo não presta e nunca prestou, pois ele é um mulherengo. Mas Aníbal, como não é bobo, fala para ele mesmo que ele tem certeza de que Augusto tem algo a ver com o sumiço do Jerônimo, mas ficará calado com a suspeita dele só para ele. Enquanto isso, Regina fala ao Gonçalo que agora que Renata está grávida, ela precisa parar de sofrer e se incomodar, pois Renata se incomoda muito estando ali na fazenda, e que para piorar a situação, além da mocinha ter que aguentar saber que seu marido vai ter um filho com outra mulher, agora ele sumiu e não dá as caras. Nesse momento, Roberta está ali escondida. A bandida fala para ela mesma que Renata pensava que poderia ter tudo o que ela quer, mas que isso não será assim,
pois Renata agora vai sofrer o que ela sofre em não ter nenhum homem do lado dela que ame ela de verdade, já que Renata agora pensa que Jerônimo fugiu com a Marina. Depois, já mais tarde, Renata está arrasada e Regina vai chegar para cuidar dela e diz que agora Renata deve se cuidar em dobro, pois ela carrega uma vida dentro dela e que agora ela deve se alimentar querendo ou não, pois a vida agora será para cuidar desse bebê que ela está esperando. A mocinha sofre e fala para Regina que de momento agora não consegue comer nada. Porém, Regina pergunta a Renata se ela não está feliz com esse bebê que ela vai ter e questiona se ela ama mais o Jerônimo do que esse bebê que ela espera. Renata, sofrendo, fala que ela ama sim Jerônimo, mas que o bebê que ela vai ter, ela ama muito mais. Regina fala que Renata nunca vai estar sozinha, pois tem a ela e ao Gonçalo e também a esse filho que ela vai ter, e que há um pedaço do Jerônimo dentro dela. E que mesmo se o fazendeiro não merece o amor da Renata, a mocinha deve lutar e seguir adiante, pois se ele realmente fugiu com a tal de Marina, Renata não pode sofrer, pois desse jeito ela deve entender que Jerônimo não merece ela, já que ele fugiu com outra mulher. Renata fala que ela pensava que hoje seria sim o dia mais feliz da vida dela, pois ela ia se casar com uma pessoa que ela ama e também acabou de ficar sabendo que ela vai ter um filho. Regina vai olhar então para Renata e vai sentir muito amor por ela, um amor de mãe. Ela fala que queria muito ser a mãe da Renata, já que as duas se parecem muito. E ainda mais, estão passando pela mesma coisa que também Regina passou no passado. Renata vai olhar para Regina e questiona se ela também acredita que Jerônimo fugiu com a Marina e abandonou ela. Mas a mulher fala com muita certeza que ela acha que isso não pode ter acontecido, pois o Jerônimo que ela conhece ama Renata e que nunca faria uma coisa dessas. A mocinha fala que o mundo está desabando na sua cabeça e que ela acha que nasceu para sofrer, pois quando ela pensa que será feliz, sempre acaba acontecendo alguma coisa. Já Roberta vai ligar para o Augusto e fala que o que ela temia aconteceu e diz que a maldita da Renata está passando por um momento que ela queria passar e conta que Renata espera um filho do Jerônimo. O bandido ficará completamente em choque e fala que isso não pode ser, pois Renata seria a mulher dele agora. Ele mandou matar o Jerônimo. Assim, a mocinha ficaria livre para ficar com ele. Mas Roberta fala que se Augusto ainda quiser, ele pode ter a Renata com ele, mas terá que assumir o filho do Jerônimo. Enquanto isso, Constanza ficará sabendo que o caso dela é bem delicado, pois o que ela fez foi um crime, em ficar com a filha de uma mulher que ela mal conhecia, e levou a bebê para casa dela assim, dessa forma. A mulher sofre, pois bem que ela foi avisada, e que ela foi louca da cabeça em pegar então a bebê de outra mulher, que ela nem sabia quem era a mãe. O advogado fala que o pior é que essa bebê é uma criança roubada, e que a Constanza será então indiciada como cúmplice da Corina, pois Corina é uma bandida, uma delinquente que fugiu da cadeia e rouba crianças. Depois Regina pegará seu celular e vai perceber que tinha muitas ligações da Inês e vai então retornar para a amiga. Regina ficará sabendo que a Constanza foi presa por roubo de uma criança e que ela também está sendo procurada pela polícia por ser cúmplice da Constanza. Regina vai surtar ao saber que ela também é procurada pela polícia. E Inês fala que se a Regina estivesse no centro, ela seria levada presa no camburão e agora Constanza está sofrendo sozinha na cadeia e por pouco não apanhou de umas detentas. Gonçalo pegará o telefone e fala com Inês e diz que Regina ficará ali escondida na fazenda, até que eles consigam provar a verdade, que Regina é inocente, assim como é a irmã dele, Constanza. Depois, já mais tarde, Honório vai até a cadeia e fica furioso em ver a esposa ali atrás das grades. Constanza vai chorar e pede desculpas,
por não ter ouvido ele, pois Honório bem que avisou ela que eles deveriam deixar essa bebê com a Corina, e que agora descobrem que Corina é uma bandida e que a bebê nem filha dela era. Constanza fala que ela foi muito louca da cabeça mesmo em cometer esse tal crime, que agora ela está sem saída, pois está presa sem pelo menos conseguir provar que ela é inocente, pois a bebê foi encontrada nos braços dela e na casa dela. Enquanto isso, vai chegar o bandido do ex da Marina para falar com a Renata. E pago por Augusto, o bandido finge estar bêbado e fala que Marina enganou ele e se foi embora com o Jerônimo. E se demonstra estar arrasada em ter sido abandonado pela médica. Renata vai achar isso muito estranho, mesmo sabendo que Jerônimo vive correndo de atrás da Marina. Mas Saul fala que no dia em que Jerônimo ia se casar com a Renata, ele estava lá com a Marina na rodoviária e se foram para o aeroporto juntos e fugiram e abandonaram eles. Mas mesmo Renata, sabendo que Jerônimo não presta, ela não acredita, pois fala que seu marido pode não prestar, mas que ele queria ficar com ela e que Marina mesmo assim insistia, mas que ele não ama Marina. Ela ainda fala que ela sabia que o esposo dela realmente é mulherengo e que queria ter 2 esposas, mas garante que deixar ela, ele jamais faria isso, pois ele é louco por ela. Já com Marina é apenas uma diversão que ele tem. Mas nesse momento o bandido do Saul ficará então se recordando que Jerônimo esteve lá ao encontro dele e que Marina chegou na mesma hora e que o fazendeiro pediu para Marina ficar, assim ele poderia ver os filhos dele nascer. Mas que a médica mandou o fazendeiro escolher ou entre ela ou a Renata. Regina percebe que isso está errado, pois Jerônimo pode ser um mulherengo, mas que ele nunca se iria embora assim e deixaria Renata para trás. Regina ainda garante que conhece Jerônimo e que ele jamais faria uma coisa dessa, abandonar a Renata, se ele é apaixonado por ela. Mas para tirar essa história limpo, Matias fala para Renata que ele mesmo vai até o aeroporto para saber se o nome do Jerônimo estava na lista de passageiros junto com a Marina. Renata fala que Matias pode ver isso mesmo para ela, pois ela não pode acreditar no que Saul está lhe contando. Adriana e Regina confortam Renata e ficam do lado dela e falam que algo aconteceu com o Jerônimo, pois ele ama Renata e jamais faria uma coisa dessas. Mas não vai demorar muito para depois Carlos chegar na fazenda junto com Matias. Eles vão confirmar que Jerônimo realmente foi embora com a Marina, pois o nome dele estava na lista dos passageiros junto com a Marina, e que eles voaram para a capital. Renata começará a tremer e passa mal, e vai acabar então desmaiando. Todos vão se preocupar com o estado dela, e Renata não vai responder a ninguém e quase não respira. Depois não vai demorar para o médico chegar e vai atender então a Renata. Ele fala que ele está surpreso que ela também esteja grávida. A mocinha louca de vergonha fala que ela descobriu há poucos dias da sua gravidez e fala que ela já se sente muito melhor. Mas o médico fala que Renata está com um problema no coração e pergunta se Renata sabe que tem esse problema. Ela fala que não sabe disso e que pensou que desmaiou pela gravidez, pois ela está muito nervosa. O médico manda então a mocinha realizar alguns exames e fala o quanto é perigoso Renata ter um problema no coração e não se tratar. Nesse momento, Regina ficará desconfiada de que Renata pode ter a mesma doença do pai dela, Roberto. O médico vai assegurar que essa doença é uma doença de nascença e que Renata tem desde quando ela era bebê e que ele acha estranho que ela nunca soube disso, ou a doença dela totalmente silenciosa. Já Aníbal está falando com o padre Severino e conta um segredo que ele sabe, mas fala que está com medo de contar, pois Augusto pode mandar matar ele. O padre vai se assustar e Aníbal conta que foi Augusto responsável pelo sumiço do Jerônimo, pois ele mesmo viu uma conversa do Augusto com os capangas. O padre ficará completamente paralisado com a bandidagem que Augusto é capaz de fazer. O padre fala que ele vai dar um jeito nisso e que ele mesmo vai alertar a polícia, sem que Aníbal seja então citado, pois Augusto não é Deus para tirar a vida de ninguém. Mas não vai demorar
para que Carlos encontre Jerônimo todo machucado e salve então a vida do fazendeiro das mãos dos capangas do Augusto. Jerônimo conta que ele foi sequestrado pelos capangas do Augusto, que tentaram matar ele. O capanga do Augusto será preso por Carlos e pelos amigos do Jerônimo, e terá que confessar tudo o que ele sabe e diz que foi Augusto que mandou ele matar o Jerônimo, para que Renata e o fazendeiro não pudessem se casar. Mas enquanto Jerônimo volta para casa, Renata vai realizar alguns exames junto com a Regina. A mulher acompanha Renata e fala que a mocinha é como uma filha para ela e que ela está muito preocupada com a Renata. E será então nesse momento, quando Renata já fez alguns exames, vai cair a ficha da Regina quando o médico revela a doença que a mocinha tem, a mesma doença que o pai dela tinha. Será nesse momento que a mulher vai se dar de conta que ela pode ter sido enganada pela Josefina, sendo que a filha dela deve não ser a Roberta e sim a Renata, pois é muita coincidência que a Renata é o xerox dela muito parecida com ela, até na aparência e na forma de agir, e tem a mesma doença que a filhinha dela, Regina, tinha. Já a Roberta é muito diferente dela. E tudo que o médico vai falar para Renata sobre os cuidados que ela deve ter no coração. Regina vai ter então ainda mais certeza de que ela pode estar diante da sua filha roubada. Depois disso, Regina e Renata vão sair então do consultório. Elas vão se encontrar por lá com Augusto. O bandido vai chegar para estragar tudo. Ele vai sequestrar Renata a sangue frio e levará a mocinha à força. Já Renata parece desmaiada e sem roupa, e Augusto está se aproveitando da mocinha. Ele fala que Jerônimo foi muito burro mesmo em ter entrado na igreja e ter deixado Renata esperando na frente. A mocinha se acorda e percebe que está sem roupa, e Augusto também. Ela vai surtar e pergunta o que aconteceu ali, o que Augusto está fazendo com ela. Augusto assume que ele levou Renata ali desmaiada, pois ele sabe o quanto ela ama ele, mas que só assim ele poderia ter o momento maravilhoso que ele teve com a mocinha. Renata ficará furiosa e vai se vestir e fala que ela vai embora agora mesmo, mas o bandido não vai permitir e bate na cara da mocinha. Ele fala que agora ela é dele e ficará onde ele quiser. O marginal fala que espera por Renata para jantarem juntos e diz que se ela tentar fugir, ela vai se dar muito mal. Depois Renata vai chorar e faz uma oração, pois Jerônimo agora deve estar confuso e não sabe aonde ela está, pois eles iam para a fazenda para o casamento da Karina. E agora, Jerônimo nem sabe que ela está ali com Augusto. Enquanto isso, Augusto bebe e fala que à tarde o que ele teve com a Renata foi muito melhor do que as noites que ele teve com a Roberta e que Renata mais tarde será toda dele novamente, e que agora Jerônimo nunca mais vai querer saber da Renata, já que ela agora dormiu com Augusto e vai ter um filho dele provavelmente. Depois, já mais tarde, depois que Augusto se aproveitou e dormiu toda a tarde com a Renata, a mocinha veste um vestido que o bandido obrigou ela a vestir, e o bandido avisa ela que eles estão num barco e que ele vai levar ela para bem longe do Jerônimo. Mas o que Augusto não imaginava é que Jerônimo está indo de atrás da Renata junto com Matias num barquinho. Ele fala que vai salvar a Renata a custe o que custar. O fazendeiro consegue invadir o barco sem que Augusto perceba. Jerônimo vai atacar então o marginal com um espeto de churrasco. Mas Augusto fala que ele matará Jerônimo, e os dois então começarão a lutar. Mas o que Augusto não imaginava é que Jerônimo ia atacar ele com toda a sua raiva, e Augusto seria atingido gravemente. Finalmente, Jerônimo vai conseguir salvar a Renata das garras do Augusto. O bandido vai cair no chão ferido gravemente. Depois a mocinha fala que passou horrores nas mãos do Augusto. E Jerônimo fala que agora o infeliz está entre a vida e a morte, e que ele nunca mais voltará a tocar na Renata.